Aí, pode tirar a tela. Gente, só avisar que tá rolando uma obra aqui na minha, na minha rua. Não é bem uma obra, é um lance de carro aqui. E aí, se tiver o barulho, vocês me perdoem. Eu não tenho como conter aqui. Beleza. A gente supera, né? A gente supera. Pera aí. Só tô posicionando o celular aqui. E aí eu já começo. Bom, gente, então. As últimas aulas foram. A gente está entrando no contexto do modernismo, né? A gente está entrando no contexto do modernismo, especialmente o brasileiro. E então passou pelas vanguardas, eu passei uma aula de modernismo assim bem rápida, focada na literatura mesmo, né? O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, que são as duas figuras centrais, são os textos que vão aparecer e tal. Porém, com esse lance das datas aí dos vestibulares serem empurradas, especialmente o Enem, né? Serem empurradas, e os temas que têm caído ultimamente, eu resolvi voltar no modernismo e focar numa aula na semana de 22, porque é importante para a literatura, mas o que se propõe de arte nas vanguardas europeias e, consequentemente, na semana de 22 e no modernismo brasileiro é o que mais aparece, assim, nas provas, né? Então, as propostas ali de arte de colagem, do dadaísmo, de você pegar uma coisa do mundo e colocar na arte e aquilo vai ter um valor artístico, ou o lance de pegar umas figuras clássicas e tentar modificar elas e subverter e tal. São propostas que aqui nascem aqui. Esse slide eu peguei na internet mesmo, é da ETEC, tem o nome da galera aqui, ó, o que já acredita geral. E porque a ideia é mais tentar mostrar para vocês a estética mesmo, as propostas que estavam por trás assim da semana de 22, tá? Então, a semana de 22 foi um evento desencadeado por aquele texto, né, do Monteiro Lobato, que eu comentei na aula anterior, que é o Paranoia e a Mistificação. Teve a exposição, ele fez algumas críticas bem pesadas, tal. E aí os artistas, de uma forma geral, a gente da música, a gente da pintura, da escultura, se juntaram para organizar essa semana de arte moderna em 1922, que ocorreu no Teatro Municipal, que é tipo cabeça do centro de São Paulo ali. Já era um centro, era um centro de elite, assim, de certa forma, né? Na época. Então, assim, isso é importante, eu acho que eu comentei isso na aula anterior, mas é importante sempre lembrar. A Semana de Arte Moderna de 22, a gente lembra ela de forma como se fosse um evento mais importante, assim, da literatura nacional. Na verdade, é um evento que foi elitista, de certa forma, que ele roubou as atenções de muita coisa que estava acontecendo em outros locais e que segurou algumas discussões que poderiam ter avançado melhor. Esse lance de focar muito na estética, enquanto tinham várias questões políticas muito sérias acontecendo no Brasil. Isso aqui é começo do século XX, então, assim, no mundo inteiro estava uma loucura e o Brasil não era diferente. Então, enfim, tem várias críticas que podem ser feitas aí, tanto a como se deu a Semana da Arte Moderna, quanto a importância que a gente confere a ela e tudo mais, mas o importante é pensar no legado e nas propostas que ela trouxe. Tá? Então aqui são dois cartazes que já são interessantes por si só. Os dois são do Di Cavalcanti, que é um artista que eu vou comentar melhor mais pra frente. Eu trouxe na última aula, mas tem umas outras obras dele aqui. Então, essa capa aqui, no seu lado direito aí, ela é especialmente interessante porque ela faz um movimento muito comum no modernismo, que é pegar uma ideia de algo clássico, de algo muito conhecido, pelo menos no meio das artes, e subverter ela e trocar de contexto e trocar até a construção, né? Então aqui ele pega um corpo que remete a uma escultura clássica grega, como algumas que eu já trouxe em aulas anteriores, mas assim, escultura grega acho que todo mundo
deve ter uma noção, aquela coisa, né? Carinha bombadinho, a menina, né? Geralmente com bastante do corpo à mostra, umas definições do corpo, assim, as feições e tal. É uma ideia bem conhecida mesmo, assim. Então, o que que ele faz? Ele pega essa ideia, coloca como figura central, mas ele já modifica totalmente a estética. Ele já não se preocupa aqui em construir esse corpo perfeito em proporção e essas minúcias. O foco dele é mais construir uma ideia que está por trás. E aí aqui atrás é onde está o grande lance, assim, que é ele colocar como se fosse uma paisagem, que é, eu não sei se dá para todo mundo entender essa visão aqui, mas ele tem uma espécie de uma coisa que parece remetem a folhas, né? Tem aqui uma coisa que lembra uns tapetes, mas também lembra um pouco o selo de correspondência, que pode ser um lance de transitar aí por países e tal, com várias propostas de estética e tudo mais. Mas, assim, o importante é lembrar mesmo desse lance de natureza. Porque a ideia da antropofagia, que é a grande proposta do modernismo e tal, era isso, era pegar a arte europeia, principalmente europeia, digerir ela e regurgitar um formato brasileiro, a partir das referências brasileiras. Quer ter uma noção de estudo? Tem um lugar assim que é muito modernista hoje, atrasado e que eu acho bem engraçado, é a Aparecida, a Basílica lá de Aparecida. A última reforma que teve, se você for lá, as figuras elas são modernistas assim. Tipo, não é aquele, não é uma coisa do corpo perfeito e tal, é mais tentar trazer o drama da cena e tal. E aí tem tipo Jesus e parece que Jesus está no meio da floresta amazônica, assim. Tem uns tucanos, uns negócios. Olha, quem tiver oportunidade de ir na Aparecida, ou depois dar uma pesquisada, eu vou ver se eu acho um material para disponibilizar também. Tem essa estética muito forte, assim, remete muito ao modernismo. Pegar uma coisa totalmente europeia, que é cristianismo, e misturar com referências nacionais para tentar construir um nacionalismo e um orgulho da pátria, assim, né? Isso é uma outra questão também problematizada sobre o modernismo, porque ele tenta conferir valor ao Brasil a partir de uma estética proposta na Europa, né? Então, ao invés de ele tentar construir a partir daqui mesmo, é sempre essa coisa de digerir, misturar com outras questões. Claro que isso também tem muito de um espírito de época, da, de todas as vanguardas que estavam acontecendo, e todas tinham um pouco dessa proposta de universalizar um pouco mais as artes, mas no contexto brasileiro isso se torna discutível, assim, né? Então, ó, aí aqui tem um textinho, Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22. Aliás, muito mais conhecida como Semana de 22. Ocorreu em São Paulo de 13 a 17 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal. É isso. Aqui tem uma espécie de roteiro, programação, né? Tem uma programação e era especificada por obras e variava, sim, cada dia era uma obra diferente. Então você tinha músicas, você tinha poesia e aí dentro disso ia variando. Então, por exemplo, tem aqui, ó, Vila Lobos, que eu comentei também. No anterior, Vila Lobos foi um compositor. Ele não estava presente na semana de 22, mas as obras dele foram apresentadas na semana de 1922, porque ele era essa coisa também de um pouco de significar uma importância do Brasil e, enfim, estava dentro desse discurso, como a maioria dos artistas aqui. Então aqui, esse é um fato interessante. Na época o evento não foi muito aceito. Logo na abertura, Manuel Bandeira, ao recitar o seu poema Os Sapos, foi desaprovado pela plateia, né? Pela plateia, através de muitas vaias e gritos. Sim, a ideia aqui, quando a gente lembra desse fato, dele ter sido desaprovado, o que rolou foi uma vaia, assim, uma galera levantando e indo embora, é que a ideia é que ele está propondo uma estética nova e que essa estética ela é tão impactante que que ela causou desconforto e que as pessoas não conseguiram digerir. Isso assim, dentro das artes é uma história muito clichê,
muito clichê, né? Então, tem um cinema. Aí, isso tem nos Camundongos Aventureiros, o melhor desenho, Camundongos Aventureiros, sempre cito ele alto. Tem um episódio com os irmãos Lumière, que são os irmãos que disse, né, que inventaram o cinema, assim. Foram os primeiros a fazer uma exibição e tal, enfim. Essa exibição foi de um trem, todo mundo deve conhecer um pouco essa história, mas essa exibição foi de um trem e a câmera estava na frente, o trem ele estava vindo em direção da câmera. E aí tem a história que a pessoa levantaram e saiu correndo e ficou horrorizada porque pensou que ia ser atropelado pelo trem. Tem também, sei lá, quando vai apresentar filme em grandes festivais. Festival de Cannes, todo ano tem uma galera que desmaia na apresentação de um filme, porque o filme é muito diferente e tal, enfim. É uma história que, assim, aconteceu de fato, mas ela é muito lembrada em vários momentos, assim, da arte, porque são momentos de ruptura e para trazer essa significação mesmo, de ser uma coisa que é tão inovadora e tão potente que ela causa desconforto, né? Aí tem um chatzinho aqui. Emily e Alexander. É sensacional esse desenho, gente. É sério, é de verdade, é muito bom esse desenho. Viaja pelo mundo, o contexto de época é bem feito, é muito bom. Inclusive já falei em aula anterior. Peguei. Vai escrever na música toda aí, quero ver agora, se vocês lembrarem de tudo. Não, brincadeira, presta atenção no conteúdo, hein? Não soca não. Ó, então, aqui tem vários nomes de old. Mano, mas é sensacional. O desenho da. Muito bom, é muito bom esse desenho. Enfim, ó, então aqui tem alguns nomes de vários que participaram da, da semana de 22. Nossa, minha mente voou aqui. Então aqui tem separado por área, né? Por forma expressiva. Anitta Malfatti, de Cavalcante, Ferrinhaque, João Graça. Isso é interessante. O, o modernismo, ele tinha alguns artistas que alguns deles eram brasileiros e foram estudar na Europa. Outros deles eram europeus que vieram para o Brasil e aqui estabeleceram sua produção. E a partir daí que criou-se assim essa espécie desse discurso modernista, juntando essas duas frentes. Inclusive tem um artista que ele não estava presente, mas ele é muito importante para isso, que é o Lazar Segal. Lazar Segal tem um museu dele e tem uma obra muito famosa que é um cara no matagal. Assim. E é um matagal assim bem tropical. Aqui, ó. Essa obra. Essa obra ela é muito famosa porque, né, essas folhas, esse tipo de folha aqui não se tinha na Europa, aquela coisa, né? De natureza e associar o Brasil com isso. Então, ele é um desses artistas, que ele é alemão e aí ele vem para o Brasil. E aí você vai ter outros nomes, o Ferrignac, por exemplo, o João Graz, enfim. Alguns deles têm essa história. Em geral, quando pensado assim na pintura, lembra da Anitta Malfatti e do Di Cavalcanti. Né? Na escultura a gente vai ter o Victor Brecheret. O Victor Brecheret é o principal porque depois ele vai fazer várias obras de cunho nacionalista. Ele vai ser contratado pelo Estado, inclusive ele faz aquele monumento aos bandeirantes, super contestado hoje em dia, né? Que tem lá no Parque do Ibirapuera. Esse monumento aqui gigantesco, na verdade titânico, né? Que criticado porque envolve a escravidão, envolve um discurso de um herói, né? Quem venceu, quem perdeu e tal. Até porque essa obra ela foi contratada pelo Estado, né? Então, quando o Estado contrata uma obra, ele não contrata só uma estética, assim, ele contrata um discurso, tá? Isso é importante. Especialmente aqui na, no modernismo brasileiro. Na literatura, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que são os principais, que é o que eu comentei na aula anterior. O Graça Aranha é um que ele estava já no pré-modernismo, não sei se vocês vão lembrar, mas ele é um desses que já estava pensando no regionalismo brasileiro.
Eu tava pensando num contexto muito local e mais específico, assim. Alguns deles, o Manuel Bandeira, por exemplo, ele participou com a leitura de Os Sapos. É uma leitura só. Como tinha muita gente participando e muita coisa acontecendo, eles não ficavam lá dando palestra, esse tipo de coisa. Era mais uma leitura, assim. Era uma apresentação mesmo das obras e da proposta do modernismo. Na música, o Villa-Lobos, aí é o que eu falei, o Villa-Lobos não estava presente, então ele foi interpretado por outros músicos, e o Debussy, que é um músico francês, pelo nome, né? Pra ver. E que tem algumas composições também famosas e tal, né? Então aqui os objetivos, romper com os padrões do academicismo. Esse é o que eu venho falando desde as vanguardas lá, e até um pouco antes isso acontecia, mas nas vanguardas é quando isso fica muito forte e quando começa a se usar esse termo mesmo. De somos uma oposição ao academicismo, a arte acadêmica, a arte que exige que a gente faça um corpo perfeito, exige, não que esses artistas não saibam fazer, é o que eu falei nas aulas das vanguardas. Não que eles não soubessem fazer, é que eles não quiseram e preferiram construir outras coisas com esse conhecimento estético. Então é isso, buscar um temas nacionais, procurando identidade própria e criar uma arte puramente brasileira, que é o que eu venho falando, que é justamente a proposta da antropofagia. A antropofagia é a maneira como eles encontram de fazer isso. Então, eles pegam várias referências, né? Aqui vai ter, por exemplo, a Anita Malfatti, isso eu comentei na aula anterior também. A Anita Malfatti, ela vai ter um lance muito expressionista. Ela tem essa presença, lembra da obra do Grito? Que tem o céu com as cores distorcidas e aquela ponte, né? É tudo retorcido no quadro. As cores também, que nos lugares que não cabiam muito, assim, colocar um verde na pele, colocar né? As coisas que não tem a ver com a realidade. Porque o importante aqui não é a realidade mais, é a expressão e a construção visual. Então aqui a Anitta Malfatti, ela vai escolher, ela vai dar uma atenção a mais pro expressionismo, desculpa. O de Cavalcante, você vê uma coisa um pouco mais cubista, né? Não sei se dá para entender. É claro que de forma mais livre, porque ele ainda buscava trazer o contexto brasileiro, mas ele constrói muito com formas geométricas, ele coloca essas cores muito fortes e muito chapadas, né? Chapado quer dizer que é uma cor só no objeto inteiro, não tem nuance, não tem degradê, não tem sombra, é uma cor assim, bem na cara, tem bastante isso. E quando tem, por exemplo, aqui, ó, quando ele constrói uma sombra, não tem uma transição sutil da sombra pro corpo, é uma pincelada mais escura aqui. Você vê o corpo aqui, ó. Na verdade, são vários triângulos que ele vai juntando um de cada cor e forma que às vezes é um sombreado, às vezes não, né? Enfim, então essa antropofagia era feita dessa forma, trazendo essas referências e cada um vai ter uma afinidade maior com cada uma. E valorização da vida cotidiana. Isso é uma coisa que o Picasso já fazia, por exemplo. Ele vai ter as primeiras fases dos. Ele vai pintar músicos de rua, ele vai pintar moradores, né? Moradores de rua não, pessoas que estão em situação de rua. Ele vai pintar bastante isso porque era uma coisa que fazia parte não do cotidiano, mas dentro da convivência ali urbana, né? Então tem esse momento de crescimento das cidades também, que é muito retratado por essa coisa de trazer o regional. Isso é uma outra forma de subverter também esse academicismo, porque na arte acadêmica, em geral, havia uma hierarquia de pinturas, de imagens. Então, uma pintura histórica, por exemplo, aquela pintura da Proclamação da República, uma pintura histórica, ela tem que ter mais valor do que um retrato, que tem que ter mais valor de uma pintura de gênero. Pintura de gênero é como essas daqui, que são pinturas assim de temas livres e tal. E que a pintura de gênero tem mais valor do que a natureza morta. Natureza morta vou mostrar pra vocês. Que é um dos tipos mais interessantes de pintura. É isso. É você pintar objetos parados e frutas e tal. Então, tinha essa hierarquia
E o modernismo ele começa a subverter isso, porque assim, por exemplo, o Di Cavalcanti, ele faz poucos retratos na carreira dele. Ele faz muito mais cenas urbanas que seriam chamadas de pinturas de gênero. Então ele foca muito mais nisso que para a academia não tinha tanto valor. Na hierarquia estava muito abaixo. Mas para ele é importante. Para o modernismo é importante. Construir essa identidade trazendo cena local, trazendo a cena regional. Né? Então vai registrar, por exemplo, o surgimento do samba, vai registrar alguns acontecimentos locais, assim, né? Por exemplo, as frutas que tinham em determinado local que ele está pintando, que não é a fruta que tem nos outros, né? Isso, o Brasil, por ser um país muito continental, você consegue observar essas particularidades, assim. É um país muito grande, então o costume que se tem cultural no sul não é o mesmo que se tem já no sudeste, que já não é o mesmo do nordeste. Então, ele pintando uma cena de rotina, ele já está fazendo um registro assim muito profundo de uma identidade local. Tá, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá, gente? Eu tô assim jogando bastante, não sei se está ficando confuso, mas é uma ideia, eu tô tentando que a ideia seja bem circular mesmo, para lembrar de todos os principais pontos. Então vamos ler aqui rapidinho. Em 1813, tiveram no Brasil. Isso. O Lázaro Segall, ele foi uma espécie de precursor aqui no Brasil. Ele foi o primeiro a trazer estética para cá e tentar fazer uma exposição. A exposição não obteve sucesso porque a arte que recebia atenção era outra na época. Depois, mas ele foi o primeiro. Ele vem para o Brasil, depois não dá certo, ele volta, depois ele volta para o Brasil. E aí ele mora aqui e fica até o final da vida. Inclusive tem um museu Lazar Segal, que era a casa dele, que é super interessante. Esse museu, porque é um museu modernista. A casa dele é meio modernista. Aí você tem a exposição da Anita Malfatti, que é a fundamental, que é a que vai desencadear a crítica do Monteiro Lobato. Então, a Anita Malfatti faz a exposição em 1917, ele publica a crítica ainda em 1917, mas essa crítica ela é republicada em 1919. Então, era uma ideia que estava corrente ali para intelectualidade, para a elite brasileira, assim, desse modernismo que estava vindo e das críticas que eram feitas a ele e dessa insatisfação que se tinha com ele. Que, lembra que eu trouxe no texto dele, ele fala que é uma arte degenerada, ele fala que a Anita Malfatti ela só conseguiu conceber a exposição porque ela é uma mulher e que vai ter uma aceitação maior, independente da estética, enfim, fala, são vários absurdos que estão imbuídos nessa ideia contra a arte moderna. E, claro, os autores, né? Todos esses autores, assim, aqui são os precedentes, tá? Da Semana de Arte Moderna, como falei. Mas os autores eles já pensavam sobre isso. O pré-modernismo já tem muito disso, né? De você já trazer uma linguagem que não é uma linguagem culta mais, você escrever da forma local, você escrever com gíria. E o Oswald de Andrade vai ser o ápice dessa ruptura, assim, que ele rompe, inclusive, com a lógica no texto. Então ele vai fazer textos assim que era uma bagunça completa, né? Aí aqui alguns artistas, eu acabei já falando bastante deles, falei na aula passada, né? A Anita Malfatti, de novo, ela tem esse traço do expressionista porque ela viajou para lá e ela estudou numa escola expressionista mesmo. E é a partir disso que ela começa a construir essa produção. A Anita Malfatti, se você vê os primeiros quadros dela, são quadros normais, normais assim, no pra época, né? Então tem essa coisa de uma anatomia bem delimitada e tentar trazer riqueza de detalhes em representação da realidade, né? Aqui já não, ela já não se importa com isso. O importante é trazer uma expressividade. Ela já simplifica um monte de coisa. Esse olho aqui, por exemplo, ó, 3 pinceladas, uma branca no meio, uma preta embaixo, uma preta em cima, pronto, tem um olho. Não tem um trabalho mais. E aí ela vai alternando isso. Ela vai administrando essa aplicação. Por exemplo, esse quadro aqui, que é o tropical, você vê que ele é posterior aos outros, mas os outros são muito mais impactantes, no sentido de quebrar com a realidade. Essa aqui parece ter uma parede mofada, né? Várias cores aqui, uma sensação bem de envelhecido, assim.
Esse farol também, tudo bem simplificado, parece uma pintura até um traço um pouco infantil, né? Que foi uma coisa que eu já comentei na aula anterior, porque sempre que você simplificar uma representação, ela vai tender para esse lado. E que é um lado que, assim, mostra uma forma muito inocente, às vezes, de ver o mundo, né? De você simplificar tudo e tentar retirar só os formatos principais da figura. E aí, como eu falei, ela vai mesclando com os conhecimentos que ela tem. Essa daqui tem um esforço um pouco maior em estar próximo da realidade, né? O rosto não está nas proporções assim que, que se dizem perfeitas, mas aqui essa representação das cores aqui na natureza é muito próxima do real. As cores aqui, a paleta que ela escolhe. E aí, o que ela faz? Ela estende a paleta de cores da natureza para o corpo da personagem. Então você vê que no corpo dela tem bastante amarelo, né? Não sei se vocês conseguem visualizar isso, porque também depende da tela do PC, né? Às vezes você joga uma imagem e vem 5 cores diferentes no Google. Mas aqui tem essa interação e essa construção. A gente entra no de Cavalcante. Então, uma coisa interessante que ele faz é a capa do Pauliceia Desvairada. Obviamente, ele não é escolhido à toa para fazer o Pauliceia Desvairada. Ele é escolhido porque ele tem as referências modernistas e as referências europeias e tal, para fazer essa obra do Mário de Andrade. E aqui é interessante como ele faz até as letras, né? Ele faz aqui a diagramação do trabalho. Então ele. E isso aqui é umas letras já bem, assim, modernas, né? Mesmo, assim. E aí ele varia essas cores, esse colorido também, variado. Essa coisa do colorido pegava muito, porque uma arte que ela é mais realista, ela tende a ser sóbria. Ela tende a ser mais harmônica. E o colorido ele traz uma coisa um pouco mais. Não é bagunçada a palavra, mas um pouco mais assim, variada e uma ideia um pouco mais livre, assim. Então, o de Cavalcante é um cara que vai apelar bastante para essa questão das cores e tal. E as cenas de rotina locais e festas locais, ele vai focar bastante nisso. Aqui o John Grass, que ele. Eu falo John Grass, viu? Não precisa ficar se esforçando para falar nome de gringo, porque, meu, os gringos não se esforçam para falar o nosso. Peraí. Então, o John Grass ele já tem uma outra proposta, né? Se vocês olharem, ele já tem uma uniformidade maior de cores, já é até meio oposto ao de Cavalcante, porque ele já não traz aquela Paulicéia desvarada, né? Ele traz uma coisa um pouco mais sóbria e tal, mas ele vai distorcendo na forma e na textura. Olha como ele imprime uma textura aqui, né? Não sei se dá para vocês pegarem isso. Isso aqui é muita tinta no quadro. Esse excesso de tinta, ele não era bem visto assim. Quando você vai ver uma pintura mais antiga, que tem a ideia da elite e tal, você vê que ela é bem lisinha, é pintura a óleo. É até difícil ver, às vezes, no museu, porque bate uma luz e você não consegue ver, porque a pintura a óleo, o negócio fica brilhando, é horrível. E aqui ele vai empastando de tinta mesmo. E é uma tinta bem densa que constrói textura no quadro e que dá uma sensação. Não parece um pouco uma fotografia? Uma fotografia meio sofrida, assim. Um registro bem local, bem específico, assim. Então ele tem essa questão do trabalho. Muitos deles vão ter essa coisa do trabalho por conta do contexto nacional. E, e enfim, não tem essa questão do trabalho. É isso. As esculturas todas aqui são do Vitor Brecheret. Não à toa, todas elas localizadas na região central de São Paulo. Porque o centro de São Paulo, primeiro que é onde se concentrava o modernismo, mas também é onde se propunha o discurso, né? É onde se pautava essa ideia de quem que era o herói, quem que era o vilão, qual que era a arte que tinha que ser valorizada. Então aqui, o Duque de Caxias, por exemplo, militar, enfim, né? Isso vocês veem bem
em história, não vou entrar no personagem Duque de Caxias. Mas olha como ele está representado aqui. Essa foto já é um pouco tendenciosa, né? Porque ela é tirada de baixo para cima, que já dá uma ideia de grandiosidade, assim, para qualquer coisa. É até uma técnica isso famosa de pintura e muito usado no cinema também. Quando entra o vilão, assim, ó, assistir um filme, entra o vilão, aquele vilão, nossa, é pesado. Aquele vilão que dá medo e tal, ele vai estar, várias vezes, ele vai ser representado de baixo para cima, mesmo que seja sutilmente, às vezes é um pouquinho fora do centro, mais para baixo, porque aí parece que ele é maior, entendeu? Dá essa sensação, parece que ele tá olhando para você de cima para baixo. E aí dá uma sensação de grandeza e tal. Então essa foto já tem isso, mas a própria obra tem isso até pela altura e pela monumentalidade que tem essas obras. Se você olhar aqui, é que não tem uma pessoa aqui pra vocês entenderem a proporção. Mas, cara, uma pessoa aqui do lado dessa obra é tipo dois negocinhos desses, assim, um em cima do outro. É bem, é bem pequeno, isso aqui é enorme, enorme, enorme. E a boa parte é essa. Aqui é uma obra que tá no alto, então você sempre vai olhar para ela de baixo para cima, né? Que é o que eu tava falando. E, é. E uma coisa importante das esculturas é que muitas delas foram comissionadas. O que é comissionada? É você contrata uma pessoa para fazer a arte para você. Comissionadas pelo Estado, porque a escultura e o monumento têm uma característica muito importante e que consegue se diferenciar muito de várias outras obras, outros tipos de arte, que é a possibilidade de estar na rua, no centro da cidade e à vista. Isso aqui, um monumento desses, o importante, ele é feito para estar às vistas, porque é vendo ele todos os dias que você vai construir uma ideia, de você vai olhar e falar, nossa, Duque de Caxias, esse cara aí pô, esse cara é zica, olha o monumento que tem para ele. O monumento aos bandeirantes, você vai olhar para os bandeirantes, nossa, elas são incríveis. Estão registrados na história, estão registrados nesse monumento enorme e tal, enfim. E o fauno é um pouco deslocado aqui, né, porque está fora da história do Brasil, mas ele traz esse contexto de de ideias até de uma certa não, da mitologia europeia, que é onde se pauta essas representações. Isso aqui tudo, gente, já estava, sei lá, na forma de pintar heróis no Renascimento. Então ele só pega isso e faz de forma diferente. Aqui ele muda bastante a estética, essas coisas nem parecem os seres humanos reais, parece um totem mesmo, mas dá para entender tudo que tá lá, assim. Inclusive, uma curiosidade que é importante, hoje em dia, atualmente tem uma discussão muito grande sobre tirar esses monumentos da rua, né? Você derrubar, você pintar, que é um lance que é chamado geralmente de iconoclastia, que é você derrubar o ícone, quebrar o ícone, porque muitos deles foram feitos em momentos da história que, assim, quem estava no poder era uma galera não muito amigável, como diz a Bruna aí nas últimas aulas, é uma galera que a gente sabe em quem votaria se tivesse hoje aí produzindo. Então, referência da aula, você é referência aqui da aula. Lembre dessa fala. Então, essa galera que estava no poder e que financiava essas obras, financiava essas ideias para que elas tivessem mesmo um impacto social e que reforçassem esse discurso. Em vários países isso é discutido. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem lá um local que, enfim, tem um contexto específico lá da Guerra dos Confederados, e aí uma galera que queria manter os escravos, né? Que queria que via o negro como uma figura menor e que lutava pelo local ali, misturava nacionalismo com racismo, uma coisa muito louca e que culmina na Ku Klux Klan, né? Eu tô dando um exemplo dos Estados Unidos porque é um que é bem gritante assim, todas as problemáticas que tem nele. Então, tem um personagem dessa Guerra dos Confederados que ele representou os confederados, os Estados Confederados, que são estados do sul dos Estados Unidos, e que são as pessoas que disseminaram bastante desse racismo. Então, esse cara, representante dessa galera, fizeram várias esculturas dele ao longo dos estados. Tem várias, tem inúmeras.
E atualmente, esse ano, com, né, o impacto que teve todas as discussões e tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, começou a se questionar, assim, pô, como é que a gente vai derrubar essas ideias se tem uma homenagem para um racista ali, entendeu? Então, alguns estados conseguiram conciliar um pouco melhor. Então, alguns derrubaram mesmo, lançaram ao mar, assim, os manifestantes lançaram ao mar, assim, a estátua. Outros tentaram, outros depredaram a estátua. Aí ela foi recuperada e colocada no museu para tentar representar também o impacto negativo de uma obra de arte e o problema que tem nessa representação. E são coisas importantes para hoje, tá, gente? São questões bem atuais que podem vir a ser discutidas nas provas. Então, você vai ter um contexto grande no Oriente Médio também, né? Porque ali você tem várias questões religiosas. Então, num lugar que você tem monumentos a uma religião e que, na verdade, esse lugar foi cedido para pessoas de outra religião e aquilo começa a ser destruído. Então, que é destruído simplesmente por uma justificativa de não faz parte da minha cultura, então vou destruir. Então, você tem vários discursos em torno dessas depredações de imagem. O Monumento às Bandeiras é um muito criticado, porque os bandeirantes a gente sabe que foram, assim, genocidas. Tem várias questões em torno dos bandeirantes. Desculpa, gente. Dos bandeirantes. Então essa obra ela já foi pichada várias vezes, ela já foi pintada, já aconteceu um monte de coisa, e toda vez que acontece alguma coisa, vem alguém, acho que tem que deixar a pintura aí para lembrar que essa obra aí é um problema. Tem gente que quer tirar a obra. Tem um monte de discussão em torno disso, porque é uma história que se constrói nas imagens e dentro da cidade, assim, né? Então, passando daqui. É, é. Aqui são artistas que fizeram parte do modernismo, porém não estavam presentes. A própria Tarsila do Amaral, talvez seja uma das figuras mais importantes, lembradas aí do modernismo, porque são obras que, pelo menos até quando eu estudava e consultando os materiais escolares de hoje, são obras presentes na escola, assim, né? Abaporus, os Operários, essa Negra, né? São obras muito familiares aí, eu acho que é todo mundo que é do Brasil. E, assim, é o ápice da distorção da forma, né? A Estrela da Amaral, ela é uma que, por exemplo, fica mais difícil de reconhecer as referências europeias, né? Porque ela consegue trazer, ela consegue ir um pouco além dessas referências europeias e consultar uma espécie de origem dessas referências. Por exemplo, na aula de vanguardas, eu falei que o Picasso, ele pegou muito máscaras africanas, porque foi uma época de crescimento de museus etnográficos e assim, imperialismo, né? Que era roubado e colocado na Europa. E aí esses autores, esses pintores consultavam essa estética. A Tarsila da Amaral, ela consegue, por vezes, ir na fonte disso. Por exemplo, aqui parece um tecido, né? Esse fundo aqui. Parece um tecido uma capulana, por exemplo, que é um tecido de origem do continente africano, né? Ela consegue fazer essa consulta para trazer uma coisa um pouco mais profunda ali e, claro, com essas distorções da forma, para mostrar que esses personagens, assim, é interessante pensar num personagem que é gigante frente à natureza, né? Pensando aqui na obra dela. É interessante pensar num aglomerado de pessoas que é gigante frente ao urbano, frente à cidade, frente ao ambiente industrial, né? Então, essas distorções de formas, elas são muito bem trabalhadas pela Tarsila do Amaral. E, de novo, tirar a referência da arte acadêmica, né? Aquela coisa que já venho falando. Aqui uma cena um pouco mais cotidiana, mas ainda é uma família enorme, né? Os animais, assim, parecem uns animais de imaginários. Dá pra sacar que é um cão e um gato, talvez, mas eles ficam nessa coisa meio ambígua, assim. As cores bem chapadas, tá vendo?
cores bem na cara, assim, parece, sabe quando você vai usar o Paint ou o Photoshop, aí tem o balde de tinta, você vai lá, clica uma vez, pum, balde de tinta, jogou a tinta. É isso, assim, bastante usado no modernismo. E o Lazar Segal. O Lazar Segal é aquele que eu mostrei a obra do Parceiro no Mato, né? Ah, essa obra, né? Então, as obras que tem aqui são obras dele mais cotidianas e tentando trazer um discurso de novo nacional, um pouco mais bem localizado. Inclusive, esse encontro aqui, eu acho uma obra super interessante, porque a maneira como ele coloca os personagens assim é uma pessoa branca, muito branca, né? É um branco inumano e um cara negro que assim é um negro assim uma cor que não é exagerado, né? Então o branco aqui é bem exagerado e o negro não é. Então esse encontro ele é um encontro de pessoas, de dois personagens, mas é claramente um encontro cultural que ele tentava propor e que tinha no modernismo. O Lazar Segal, como eu falei, ele é alemão. Então pode ser uma referência muito biográfica até, de certa forma, nesse encontro que ele coloca. Ele coloca um cenário bem simples para que você se foque de fato nas personagens, né? Na ideia central aqui da obra, que é o encontro. Mas ele não deixa sem fundo, isso é importante, porque ele precisa misturar o natural, tá aqui embaixo, com o urbano, que era o que melhor trazia o Brasil para uma pintura, porque a Europa era já muito modernizada e muito urbanizada já. Aqui já é um ambiente de transição. Então são vários encontros aqui. Você tem esse encontro cultural, você tem esse encontro de dois personagens que, por esse movimento de mãos aqui, você pode ter uma coisa romântica, então pode ser um encontro de um, um date, um encontro romântico, e você tem esse encontro natural com o urbano. Tem vários encontros aqui, eu acho super interessante essa obra. O perfil de Zumira, interessante como ele coloca o nome da personagem, da pessoa que ele está retratando, né? Porque, assim, essas pinturas populares, poucos autores colocavam o nome dos personagens. Se você vê, a não ser quando eram acadêmicos. Então, o retrato de Rui Ribeiro Couto, lá, é um personagem já um pouco... É um personagem da elite intelectualizada. Esses personagens aqui, nenhum deles tem nome. Mulheres protestando. Claro que ele está mostrando um grupo, mas dificilmente vai ter o nome das pessoas nessas obras. Né? Aqui ele coloca já o nome, já dá uma identidade mesmo. Porque um nome também é uma coisa que carrega muita coisa. Uma coisa que carrega muita coisa. Olha o professor de teatro. O nome, assim, os fonemas é uma coisa que, assim, ele já traz uma carga da maneira de se pronunciar de Portugal, misturado com linguagens africanas, né? Que inclusive tem alguns textos sobre isso, que muito das gírias que a gente utiliza e muito dos nomes, assim, mais populares no Brasil são coisas que vêm da cultura africana, que não vem de Portugal, né? Então, colocar esse nome já dá uma carga bem grande pro personagem. E aí, claro, ele vai fazer esse personagem dentro, de novo, desse contexto de mistura modernista. Aqui tem um encontrinho de novo, né? Ó. Ele coloca a natureza. Legal como a natureza já não é uma natureza, é uma representação da natureza dentro do quadro. Não sei se eu brisei muito agora, se deu para entender. Mas ele é uma imagem dentro da imagem que tem a natureza nela, né? Pra vocês entenderem, é uma espécie de decoração. É um quadro que tem um decorativo por dentro, assim, e que realça esse personagem. Porque, como essas flores estão num fundo mais claro, ele realça o tom de pele que ele coloca na personagem, enquanto tem esse fundo aqui que é bem livre, várias linhas, muitas cores e tal, e ele dá uma uniformizada em torno do rosto. Você vê que no cabelo ele já não se preocupa em fazer isso, porque o cabelo ele já é bem uniforme. O rosto era o que destacava, por isso o perfil. O perfil é esse registro
de rosto, mas é esse registro identitário também, né? E aí o Lazar Segal ele vai ter fases em que ele vai se interessar por algumas vertentes dessas vanguardas e desses modernismos, e ele vai ter fases e ele vai aprofundando algumas dessas reflexões. Então aqui, ó, ele já está retirando a figura humana, né? Dá para vocês entenderem isso? Aqui você vê, essa figura já não tem olhos, ele já está amontoando um monte de informação e aí ele fala, bom, favela, isso aqui é a favela. Então ele não se preocupa mais em pintar, por exemplo, uma casinha assim, bem simplesinho. Se preocupa mais em pintar esses ambientes, assim, construir um personagem dentro do ambiente. Aqui ele já está construindo um coletivo e um olhar um pouco mais geral e com uma estética mais trabalhada e mais aprofundada, né? Que, de novo, aqui tem a problematização, né, da palavra mulata, muito discutida hoje. Tem uma obra na Pinacoteca que chamava-se O Mulato. E aí foi alterado o nome da obra, porque mulato tem, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uma conotação que vem do animal mula, enfim. Então, é um termo pejorativo e que se tornou comum depois. Então, esses nomes eles são problematizados hoje, mas demora um tempo para que se adapte às obras, que também tem um lance de, que é um retrato de época e tal, e apesar de ele usar um nome, ele mostrou aqui, enfim. Tem sempre argumentação para justificar vacilo de produto da elite. Nossa, do professor comunista. Bom, enfim, a aula de hoje é isso. Eu quis trazer mais um lance estético mesmo, de como o modernismo propõe romper com o modernismo brasileiro propõe romper com a academia, propõe romper com os clássicos, com o academicismo e com todo esse lance a partir das propostas vanguardistas. Então, enfim, cada um dos pintores aqui, cada um dos artistas vai ter uma produção muito específica e um discurso diferente, mas todos eles têm características em comum. Então pensem nisso, assim, características em comum. Você vai ter o encontro de várias culturas, você vai ter registros de cotidiano, né? Você vai ter registros de pessoas que não são da elite, não vai se fazer mais um retrato. Estou falando na pintura, né? Porque na escultura a gente viu o Brecheret. Mas, somado a tudo isso, você tem um discurso de representar o Brasil a partir de estéticas europeias. E, por trás disso ainda, construir um nacionalismo, um orgulho da pátria, uma exaltação do país, uma exaltação do valor da história do país, que muitas vezes é problemática e que poderia ter sido contestada. Mas, enfim, não foi. Algumas dessas discussões tem naquele podcast que eu disponibilizei para vocês lá no Google Classroom, com a garota com a Tati do Valer um Livro. Ela fala bastante sobre essas problemáticas em torno da Semana de 22 e da primeira fase do modernismo. E é uma fase super importante, porque tudo que vem de arte depois vai se pautar um pouco nisso, inclusive vai começar a retirar das imagens. Então, a geometria já não é mais a geometria na pintura, a geometria no espaço, enfim. Vão trazer várias coisas que vai combinar, por exemplo, numa aula como Bichos, da Lydia Clark. Lydia Clark. É isso aqui. Totalmente abstrato, né? Totalmente já subtraído de realidade, assim. Mas vai culminar nesse tipo de construção, nesse tipo de estética. Vai culminar, por exemplo, no Oiticica, Hélio Oiticica, que ele faz umas cores no espaço. Assim. Ei, maravilha! Ó, isso aqui ele faz. Inclusive, algumas dessas. Ele vai fazer instalações, que é uma. Instalação é uma obra que você entra dentro, basicamente. E aí ele vai chamar de favela. Então ele também renova de novo um discurso que vinha do modernismo, ele vai pensar muito sobre o modernismo.
Enfim, o modernismo é um ponto de início dessas estéticas que ficam fortes na arte brasileira e que são as que têm aparecido, pelo menos nos últimos anos, as que têm aparecido bastante no vestibular, tá? Às vezes as reflexões são simples, gente, é tipo tentar trazer o cotidiano para a arte, tentar simplificar um pouco das ideias da arte e tudo mais. E parece muito difícil quando você olha para um negócio que é totalmente abstrato, que não tá, que, assim, no primeiro momento ele não tá te falando nada, ele precisa de uma explicação, de uma contextualização e tal. É problemático isso de certa forma, mas é o que foi proposto e é o que foi desenvolvido e que os vestibulares têm cobrado. Inclusive eu acho bem pesado, assim, porque algumas coisas demandam um estudo considerável para compreender a fundo todas as problemáticas, mas o importante é entender o contexto e entender bastante as referências, né? Enfim, gente, acho que por hoje é isso. Foi uma aula bem de artes, de novo, né? Igual a das vanguardas. E aí na próxima, faltam poucas aulas, tá acabando já. À frente, na próxima, eu prometo que a gente volta para literatura para falar de coisa de leitura. Mas treinem leitura de imagem para os vestibulares, é importante, é muito bom. Não só aquela leitura de, pô, o que significa no contexto e tal, mas é uma leitura mais. Ah, por que tem um vaso aqui? Entendeu? Por que esse pé é desse tamanho, sabe? As coisas assim. Isso aí vem com. Tem que ser treinado, né? A gente vê muita coisa o dia inteiro e não pensa muito sobre essas imagens, assim. Enfim, gente, por hoje é isso. A palavra-chave, eu não faço ideia. Eu vou começar a colocar nos slides, né? Vou fazer slide, vou botar a palavra-chave no final. Vou pôr semana, porque aí a outra era a aula de modernismo, essa aqui é da semana de 22. Vou botar aqui. E é isso, gente. Se tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma dica, tem críticas? Não? Em silêncio? Muito obrigado, Tiago, pessoal. nossa senhora. Ô, Tiagão, eu vou pedir só. Posso te ligar daqui a 5 minutinhos? Eu tô aqui na vídeo. Opa, boa tarde, Brenda. Oi, boa tarde. Tudo bem? Ô, Guilherme, Tudo. desculpa aí, viu, meu querido? Obrigado pela aula. Tá, um forte abraço, viu? Imagina, falando. Ô, Brenda, Oi, eu vou colocar você aqui como co-host para você já poder espelhar a sua tela aí, tá? tá bom.